Olá, sejam bem-vindos ao nosso último vídeo do Princípios da Doutrina Espírita. Esse estudo ele é baseado no capítulo 6 do Livro dos Espíritos e hoje nós partimos para o nosso último princípio daqui a pouquinho, né? Eu aqui com os nossos colegas de sempre, o Gustavo, o Juliano e o Wagner, sejam bem-vindos. Você que está assistindo, seja muito bem-vindo. E, como é de praxe, a gente vai fazer a nossa prece inicial para a gente poder começar o estudo. Então, convido todos a elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer por essa oportunidade de estudo, agradecer por nos colocar em contato com uma doutrina tão consoladora quanto a doutrina espírita, e que nós possamos compreender o estudo de hoje da melhor maneira para o nosso dia a dia. Que assim seja. Bom, então, hoje o nosso princípio, né, como eu falei, é o 33º, e ele fala um pouquinho assim para a gente. Que os espíritos superiores, né, nós estávamos vendo nos últimos princípios os ensinamentos dos espíritos superiores, e esse último princípio diz assim: mas nos ensinam também que elas, as faltas, não são de fato irreversíveis, que não possam ser apagadas pela expiação. Nesse pedacinho, o homem encontra em suas diferentes existências o meio que lhe permitirá avançar, segundo o seu desejo e seus esforços, no caminho do progresso e na direção da perfeição, que é seu alvo final. Então, né, explicando um pouquinho o princípio, nos dois últimos princípios a gente estava vendo quais eram os ensinamentos dos espíritos superiores. E eles traziam para a gente que nós precisamos nos afastar do materialismo, nos afastar das vicissitudes mundanas, para que a gente possa se aproximar da lei de Deus, para que a gente possa se aproximar do mundo espiritual, né? E também fala que as menores faltas que nós cometemos aqui durante encarnado, nós teremos, né? Teremos as consequências dessas faltas se nós agirmos mal ou se nós agirmos bem. Então, para começar o nosso estudo hoje, eu gostaria de chamar o Juliano. Juliano, fica um pouquinho, né? Quer dizer que, então, as faltas que a gente comete, elas não são irreversíveis, a gente pode reverter elas ao longo das nossas encarnações? Como que funciona? É bem por aí mesmo, Cris. Tudo bem? Oi, Cris. Oi, Gustavo. Oi, Wagner. Estamos aí na nossa jornada do Princípios, né, com esse último vídeo, e é justamente isso, né? Então, o princípio, ele traz para nós um pouco de esperança, né? Essa esperança no sentido de que nós, como imperfeitos, cometemos faltas, mas as nossas faltas, e o primeiro que é a falta, né? A falta, no seu conceito mais básico, é toda vez que nós nos desviamos das leis de Deus, da lei natural, né, da lei de Deus e de todas as leis morais que estão descritas até no próprio livro dos Espíritos, na parte 3, né, ou no livro 3 ali, depende do tradutor, né. Então, falta é quando a gente se desvia dessa lei. E essas faltas, eles nos trazem que não são, né, a gente tem condições de reverter essas faltas, então a esperança está aí, a gente pode reverter essas faltas, é possível, né, é parte de nós ainda como espíritos em desenvolvimento, inferiores no sentido geral, né, que estamos no caminho da evolução, cometermos faltas. Isso é natural, não adianta a gente querer tentar a perfeição agora, que talvez a gente não conseguiria. Mas, sabendo que uma vez que a gente comete uma falta, a gente pode, de alguma forma, repará-las. E a gente entende que essa reparação de faltas, ela vai entrar meio que num ciclo. Porque se a gente pensar 3 aspectos importantes quando a gente comete uma falta, né? Então, eu cometi uma falta e eu preciso, primeiro, entender essa falta e reconhecer essa falta. Então, a primeira parte, quando eu vou reconhecer a falta, é eu me arrepender dessa falta, sinceramente. Então, quando eu me arrependo daquilo que eu fiz, né, daquele desvio da lei de Deus, daquela falta que eu cometi,
é o primeiro passo, isso já me abre uma porta de esperança para eu começar um processo até eu repará-la. Então, o primeiro passo sempre é o arrependimento sincero. Sem o arrependimento sincero, eu não consigo nem sequer entender ou reconhecer que eu realmente errei, né? Que eu preciso algo aí. Então, a gente tem uma imagem aí que traz esse ciclo, né? Esse tríplice aspecto relacionado à falta. Então, o primeiro passo é esse arrependimento, me traz a esperança de poder repará-la. Mas falta é falta. E é uma lei, e a lei de Deus, né, a lei de ação e reação, é uma lei universal. Então, ao cometer uma falta, eu vou ter consequências dessa falta. E eu preciso saber disso para poder expiar essas consequências da maneira mais positiva possível, né? Então, eu sei que eu me arrependi, eu sei que eu tenho consequências, eu encaro de uma forma positiva essas consequências, e aí eu vou partir para o último aspecto, para o último processo, que é ir na causa daquela falta e tentar reparar na causa. Então, tentar ir lá naquele mal que eu cometi para alguma pessoa, né? Aquele desvio que eu cometi e tentar reparar aquilo lá na causa com o bem, né? Então é pagar o mal com o bem. Quando eu faço isso, eu ataco a causa da minha falta. Então aí eu reparei. Aí eu já tenho, vamos dizer assim, uma falta a menos, né, na minha história, porque eu já passei por esse processo todo. Não dá só para eu me arrepender somente da falta não repara a falta, é o primeiro processo. Então a gente fala, eu estou muito arrependido, portanto agora eu reparei. Não, é o primeiro processo. Não adianta também eu só entender que eu tenho consequências e aceitar essas consequências, que eu também, somente com isso, eu não vou reparar a falta. E eu vou precisar ir na causa. E a causa é justamente, né, ir lá e fazer o bem para reparar aquele mal que eu fiz. Então aí sim eu estou reparando na causa. Então, esse ciclo, ele meio que, né, é meio que um ciclo, é meio que um tríplice aspecto, a falta está ali no centro, né, mas a gente entende de maneira mais didática, que é assim, é um fenômeno que a gente vai passar por isso, né, são passos ali que eles ocorrem, mas o mais importante é aí o final, que é a reparação que abre portas para a gente, né. E aí cai naquele ensinamento do penúltimo princípio que falava, né, fazer aos outros o que queremos que façam a gente. Então, a partir do momento que a gente passa por todo esse processo desse triângulo, né, que você explicou, né, que é o arrepender-se, o aceitar as consequências e aí reparar, a gente vai fazer aquele que nós fizemos o mal, a gente vai fazer o bem. Não necessariamente para ele, mas a gente vai fazer o bem como método, como maneira de reparar a Justamente, nossa, a nossa falta. É assim que funciona, então, né? E aí, quando a justamente. gente elimina isso, a gente volta lá para o começo para passar por novas experiências, cometer novas faltas ou não, e aí passa por todo esse processo novamente, né? É É assim isso, mesmo, Juliana? é isso aí, é isso, justamente, é um ciclo, né, a lógica Sim, diz que a gente deve evitar cometer faltas, né, sim. para obviamente, né, se aperfeiçoar mais, mas é o que eu digo, dado o nosso estado ainda, a gente comete muitas faltas, né, então a gente pelo menos entende que é possível repará-las. Umas são mais, né, não são tão difíceis, outras são mais complexas, depende da gravidade da falta que eu cometi, o tamanho do desvio, né, da lei de Deus. Então, quanto mais eu desvio da lei, né, ou né, da lei geral de Deus, da lei universal, da lei Hum. natural, né, quanto mais eu me desvio, maior é a minha falta, mais esforço eu vou precisar para me arrepender, para eu poder aceitar as consequências e, obviamente, buscar reparação na causa, né, reparação do bem com o mal, mais esforço, mais pensamento nisso. Então, e isso vai acontecer naturalmente. Então, evitar, né? Evitar Uhum. cometer falta seria o ideal para nós, né? Essa que é a ideia. Sim, mas eu acho que esse ensinamento que você trouxe aí, ele é realmente muito positivo, né? Ele me mostra aquela luzinha no fim do túnel, assim, de, nossa, se eu errar, não tem problema, eu estou na fase de errar para aprender, né? De aprender com os nossos erros. Então, nós Sim, estamos nessa fase. Então, isso é bom saber que tudo bem, a gente vai errar, mas a gente vai reparar esse erro e a gente vai ter uma nova chance. Mas aí eu ia perguntar para o Gustavo, Gustavo, como que funciona? Como a gente tem que reparar
esse erro, né, essas faltas, tudo numa encarnação só? Como que funciona esse processo? É interessante vocês falarem isso, pessoal, porque ali no nosso princípio, né, ele fala que a gente tem a oportunidade de lidar com tudo isso em diferentes existências, né? Quando ele fala de diferentes existências, ele está falando das diferentes encarnações. Então, assim como você estava falando, Cris, aí, que isso tudo é muito positivo, e é mesmo muito positivo, sabe? Porque, como o Juliano falou, existe esse mecanismo da falta, esse mecanismo de nós aprendermos com os nossos erros, e Deus, na sua misericórdia divina, ele nos dá N oportunidades, quantas forem necessárias, para que a gente consiga superar esse ciclo. E uma vez que a gente supere um ciclo, a gente resolva uma falta, um erro, algum desvio, a gente começa a ir para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. E assim a gente vai caminhando para a nossa evolução. Então, esse ciclo, ele é constante, e ele acontece até a gente chegar na perfeição. E isso é maravilhoso, porque a cada nova encarnação, nós temos uma nova oportunidade. Então, assim, a gente esquece tudo que passou, tem o véu do esquecimento que nos dá essa ferramenta maravilhosa de esquecer tudo que passou. Os laços de amizade, os laços familiares, eles começam tudo de novo, talvez alguma outra configuração, mas tudo se reseta, por assim dizer, tudo começa do zero. Então, nós temos um livro com páginas brancas para a gente poder escrever e fazer outras coisas. É claro que a gente acaba trazendo alguns resquícios das nossas experiências anteriores, né? Como a gente falou, não é que a gente perde as coisas, a gente não perde. A gente, por um tempo, algumas coisas a gente deixa no cantinho, deixa inutilizadas. Mas é claro que tudo que a gente adquiriu de bom, a gente traz para as próximas encarnações. Mas o mais interessante é isso, é que a cada nova encarnação nós temos uma nova oportunidade de fazer melhor, de resolver essa falta, de, como o Juliano falou, de transformar o mal no bem. Então, deixar de fazer aquele mal e começar a fazer o bem em relação àquilo. Ah, que legal. Então, a gente poderia dizer que a gente não consegue reverter uma falta nessa encarnação, a gente pode dizer que as encarnações elas são solidárias, né? Que nós conseguiremos, em alguma outra encarnação futura, a gente vai conseguir, em algum momento, resetar essa falta, né? Sim, isso é muito bom, é muito positivo, é muito consolador, mas ao mesmo tempo não pode servir para a gente ficar acomodado, sabe? A gente fala assim, eu penduro para a próxima, porque cada encarnação é uma oportunidade para a gente estar aqui, sabe? Então, assim, é uma oportunidade muito boa, muito importante para a gente aproveitar ela da melhor forma possível, para poder passar por isso da melhor forma possível, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não se acomodar e falar assim, não, pendura para a próxima, depois eu resolvo. Não, o momento ideal, o melhor momento para a gente resolver isso que está pegando é agora, é já, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa mensagem consoladora, mas também tem essa mensagem de puxão de orelha, assim, para a gente aproveitar mesmo essa oportunidade, sabe? Porque a próxima vai demorar um tempinho também para acontecer. Você falou de um ponto aí que eu achei interessante, Cris. Gustavo, você falou das encarnações, reencarnações são solidárias, né? E se a gente expandir esse pensamento, não só as reencarnações são solidárias, como os mundos também são solidários no universo. Né? Então, a gente está aqui na Terra, num mundo ali ainda de expiação e provas, né? Mas se a gente não se desenvolve, a gente pode ir para outros mundos até inferiores que o nosso, né? Que são solidários. O que não se faz no mundo, né? Pode se fazer no outro. E quando a gente se desenvolve, é a mesma coisa. Quando a gente, né, vai adquirindo mais desenvolvimento moral e intelectual, a gente também pode alçar outros mundos, né? Que a gente não consegue fazer aqui, a gente vai fazer no outro. Então, essa solidariedade, ela é uma coisa muito bonita, né? E é uma lei universal. Então, o que se não se faz numa encarnação, pode se fazer na outra, mas a lógica diz que a gente, quanto mais a gente aproveita, melhor, né? Mais rápido eu chego a essa evolução. A gente tem que aproveitar o hoje, né?
porque amanhã a gente não sabe onde nós vamos estar, então a gente tem que fazer o máximo realmente agora, né? Principalmente nesse momento que a gente sabe que a Terra está passando por esse momento de transição aí para um mundo melhor, então a gente tem que tentar fazer o máximo nessa encarnação para que a gente fique aqui nesse mundo melhor que está chegando aí mais para frente, né? Wagner, e o Gustavo falou, né, que a gente vai passando por todas essas encarnações, né, para a gente ir reparando nossas faltas, eliminando as nossas vicissitudes, nos tornando pessoas, espíritos melhores, né, evoluindo lá na escala espírita, como alvo à perfeição. Você poderia comentar um pouquinho com a gente sobre essa parte do alvo final ali, que é o que a gente almeja com tudo isso? Olá a todos. É com alegria que eu venho falar sobre essa questão da perfeição, porque na fala de vocês três, os três, em determinado ponto da fala, usaram a palavra ciclo. Todas as criações de Deus são criações cíclicas, ou seja, tem início, meio e fim. Tendo os ciclos de Deus, início, meio e fim, a nossa relação para com esses ciclos depende daquilo que nós imaginamos de ser felizes. Quanto mais eu acompanho os ciclos, eu sigo, obedeço e acato esses ciclos criados pela divindade, mais feliz eu vou sendo. Então, quando eu quero acelerar um ciclo, eu não consigo, porque eu não sou perfeito. Quando eu quero retardar um ciclo, eu não consigo, porque eu não sou perfeito. Todas as vezes que eu quero me antecipar ou retardar alguma coisa, eu saio da harmonia. Saindo da harmonia, eu saio do ciclo traçado pelo projetista primordial, que é Deus. Quando eu estou em desarmonia, alguma coisa acontece. Então, eu tenho problemas espirituais, perispíricos e no corpo físico. Essa fala de vocês de ciclo é absolutamente fantástica. Quando o Gustavo fala que nós vamos responder pelo que fizemos, nós vamos cumprir determinadas etapas, isso não quer dizer que seja aquele olho por olho, dente por dente. Nenhum momento nós falamos assim, olha, você vai sofrer, você vai chorar, vai ser o ranger de dentes. Jesus fala que o ranger de dentes é em outro momento, se a gente for muito mal. Mas a partir do momento daquela fala do Juliano, aonde eu começo a me arrepender, quando eu começo a me arrepender é porque eu abandonei o remorso. O remorso é destrutivo e doentio. O arrependimento mostra que eu sou capaz de melhorar. Daí dá aquela esperança que o Juliano comentou. Eu vou, logicamente, depois do arrependimento, eu vou fazer alguma coisa para consertar. Eu sou capaz de fazer. E não preciso expurgar o mal com o mal. Então, muitos espíritos tiraram vida de espíritos, desencarnaram, e quando retornaram em encarnações, não foram vitimados por homicídios. Vieram com expiações bem diferenciadas, porque vieram salvando vidas. Tem muita gente que trabalha na área da saúde salvando vida aí, que está espiando de uma forma positiva, pois no arrependimento já adquiriu condições e já deveria ter, nos seus atributos espirituais, recursos para falar, olha, eu não preciso ir na Terra e desencarnar a vítima do homicídio. Eu posso, ao invés de sofrer um homicídio e desencarnar, eu posso salvar milhares de vidas, auxiliar. Seria algo muito mais feliz, muito mais positivo. Então, a lei de Deus, o exemplo de Jesus, não é essa tristeza que as religiões vieram trazer para nós. A tristeza é causada por nós. Mas mesmo se eu estiver num momento muito triste, sofrendo muito, é construção minha. Aí eu vou lá no arrependimento. O arrependimento é que vai me dar esperança. E eu gosto muito desse ciclo final, né? Vamos a caminho da perfeição. Jesus dizia, sede logo perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas mesmo Jesus nunca disse que é perfeito. E nós falamos, Jesus é o espírito mais evoluído que passou pela Terra. Mas ele sempre atribuiu a perfeição à divindade. Sempre atribuiu, ele dizia, ao meu Pai, nosso Pai, vosso Pai, atribuindo a perfeição. Então, ou seja, nós somos crianças espirituais em fase de aprendizado. É lógico que às vezes nós vamos chorar, às vezes nós vamos rir, mas nós estamos nesse ciclo. Agora, depende da nossa vontade, depende principalmente da nossa força de vontade. E nós vemos aí no meio espírita, ou em muitas religiões, pessoas com muita força de vontade de se melhorar. E nesse caminho que nos leva próximos, ou vai nos aproximar da perfeição, é aquilo que Kardec diz, que nós reconheceremos os verdadeiros espíritas pelo esforço que fazem em modificar-se. Então, nós fomos piores do que nós somos hoje. O que nós estamos fazendo aqui, nós não estamos ensinando ninguém, nós estamos conversando para o nosso benefício. E se alguém quiser se aproveitar disso,
Nós estamos chamando para o mesmo ciclo. Então, quando um de vocês três fala, dá uma lembrança na minha memória, que eu falo, opa, preciso dar uma melhorada no meu ciclo aqui, que eu estou me desviando. Olha os meus amigos me chamando a atenção. Daí a minha vibração melhora, o meu humor melhora muito, a minha saúde espiritual melhora e, por conseguinte, nós vamos descobrir que essa evolução que nos leva para a perfeição jamais será de forma individualizada. Nós vamos em grupos, nós vamos juntos, trabalhando, estudando e nos transformando. Então, que isso seja um princípio de alegria e satisfação, e não de tristeza. Sim, e é o nosso objetivo, né? A gente tem que se melhorar, mas a gente tem que trazer as pessoas junto com a gente, né? Não é empurrar as pessoas, falar, vai lá, melhora lá que eu já vou. Não, a gente tem que trazer. Por isso que esse estudo em grupo, ele é tão importante, né, nesse meio, porque cada um traz uma vivência, cada um traz uma experiência, e com isso a gente vai construindo o nosso conhecimento, usando, né, a interpretação de cada um, a visão de cada um. É muito legal. E um ponto que você tocou, que eu acho que é super importante, que está ali no espírito, não, no princípio também, é que ele fala, né, que passa pelas existências e vai evoluindo pela sua vontade e pelo seu esforço, né? Então, mais uma vez, Kardec trazendo para a gente a responsabilidade, para nós a responsabilidade, né? Então, a responsabilidade da nossa evolução é só nossa, né? Não é do nosso marido, não é do nosso pai, da nossa mãe, do nosso filho, do nosso amigo, né? Do governo, do país, não, é só nossa. Né? Então, somos nós que ditamos a velocidade que a gente vai evoluir. Somos nós que ditamos quantos degraus nós vamos subir a cada existência que estamos aqui. Né? Então, como estamos chegando já no finalzinho, né, do nosso tempo, gostaria de chamar quem quiser falar primeiro para as considerações finais deste princípio e da nossa série de vídeos. Quem gostaria de começar hoje? Bom, eu gostaria, e na verdade queria agradecer, né, para todas as pessoas que nos acompanharam, a todos que estão aí desde os primeiros ciclos, né, dos primeiros princípios que a gente começou há algum tempo atrás. Esse projeto tem um valor muito importante para nós, né, no sentido da discussão, do aprendizado, né, em grupo, e a gente aprendeu, creio que eu também, falando por todos aqui, né, mas de alguma forma nós aprendemos bastante, porque muitas discussões aqui, antes dos vídeos, né, durante as gravações, pós as gravações, foram muito enriquecedoras, né, para a gente cada vez entender mais esses princípios, discutir a doutrina, né, e estar cada vez mais alinhado com os ensinamentos dos espíritos, obviamente baseado puramente nas obras de Allan Kardec, né? Então, um agradecimento muito, né, muito grande a todos, de coração, a vocês também, por a gente estar junto nesse projeto aí, foi muito, muito gratificante, e esperamos mais, né, no futuro aí, outras coisas aí, né, outros projetos futuros aí. Muito obrigado mesmo. Da minha parte também é só agradecer a todo mundo que esteve com a gente nesses 33 vídeos, 34 se a gente considerar que a apresentação que foi o primeiro. Então, muito obrigado pela sua paciência, por confiar no nosso trabalho, confiar que a nossa discussão aqui pudesse levar alguma informação útil para você. Obrigado mesmo por toda essa confiança, essa parceria. Para nós, o saldo, para mim especialmente, o saldo é muito positivo. Eu aprendi muito, eu me diverti, passei bons momentos aqui. Espero que vocês também tenham aprendido alguma coisa, tenham gostado. O formato a gente foi ajustando, a gente foi mudando. Então, assim, tudo serviu de experiência para novas atividades que a gente pretende fazer. Então, muito obrigado pelos seus comentários, muito obrigado por nos ajudar nas divulgações. Então, é só agradecer pela oportunidade mesmo. Eu também quero agradecer aos meus 3 companheiros aí, né, fiéis companheiros dos princípios, foi uma alegria imensa trabalhar com vocês e saber que daqui vocês vão trabalhar em outros projetos, em outras situações, mais satisfação ainda. Mas eu acho que o que mais nos alegra nesses princípios é o fenômeno contextualização. A gente poder discutir, conversar sobre aquilo que está em Kardec, mas de uma forma realizada com muita paz, com muita alegria e com um fenômeno de sentimento de esperança infindável. Eu acho que a esperança da criação de Deus ela é infindável
como infindável é a bondade de Deus. Mas eu gostaria de deixar aqui como um recado para mim e para todos, porque eu já comecei na doutrina já há algum tempo, mas o recado que sempre bate, que sempre fica em mim, é que o Espiritismo me dá a certeza de que eu sou capaz. Em todos os desafios que a gente encontra, a doutrina espírita me mostra que eu sou capaz. Hoje, mostrando que eu sou capaz de reverter as minhas próprias faltas. Isso faz com que eu me alegre e me sinta cada vez mais feliz. E obrigado a vocês por poderem contribuir com essa sensação que eu tenho, com esse sentimento e, logicamente, com esse conhecimento. Obrigado, companheiros, e a todos vocês que nos assistem. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. E eu também, eu vou agradecer a vocês três por terem me convidado para fazer parte dessa série de vídeos. Aprendi muito, também foi muito gostoso esse tempo que a gente passou junto, das nossas conversas, das nossas discussões. Agradeço a você que nos assistiu, que assistiu a todos os 33 vídeos, igual o Gustavo falou, que você tenha absorvido muito para a sua vida, para o seu dia a dia. Sem esquecer que aqui no canal nós temos outras atividades, né? Toda primeira quarta-feira do mês nós temos o ciclo dinâmico, né? Então não percam, né? Visitem o canal para vocês verem quem vai ser o próximo participante do ciclo dinâmico, quando vai ser, mas é sempre na primeira quarta-feira do mês, às 8 horas da noite. E nós teremos novos projetos aqui no canal em breve, né? Então, se você quiser deixar algum comentário sobre algum assunto que você tem curiosidade de conhecer, alguma obra de Kardec que você tem curiosidade, mas você nunca achou um vídeo estudando, comenta aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários pra gente. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, aproveite e ative o sininho para você não perder as nossas notificações. Muito obrigada por vocês assistirem os nossos vídeos e até o nosso próximo projeto. Obrigada!